Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira gelada, hoje dia 6 de maio de 2021. Bom dia, Lúcio Sorge, quinta-feira gelada, 18 graus. Ué. Bom, professor, só um minutinho, né? Antes. Bom dia, professor Bom Haroldo, dia, Lúcio, né? Sorge. Vou inverter aqui, né? E bom dia, Nayara Moura. E seguinte, professor, você deu sorte hoje. É? Chegou mais cedo. Bem cedo. Você chegou mais cedo. Caí da cama. Porque é o seguinte, eu cheguei um pouco depois e quase que eu não consigo entrar aqui no estacionamento da TV. Não. Né? Olhei, tinha uns animais lá na porta, falei, nossa, mas que animais são esses? Aí cheguei mais perto, eram as renas. Do trenó da Nayara, né? Desta quinta-feira gelada, ela veio de trenó pra cá. Gente, você não tá achando? Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Não. Bom dia. O quê? Frio? Que isso, Nayara? Que frio desse jeito? Essa garoinha que tá aí fora. Que isso? Nossa, eu tô com Você frio. tá muito mais frio. Aqui não, mas já esfriou gente. bem. Aqui tá Esfriou quentinho, bem. mas lá fora tá, né? Se você ir de casa, não tá com frio, não? Mas tá vai esfriar frio. mais ainda. Vai. Segundo a nossa meteorologista Paula Nobre. Aí sim, aí é meteorologista, o resto é conversa, né? É isso, né? Saudade da Paula, um beijo pra ela. Olha, e a gente já começa, bom dia, né? Bom dia. Vocês dois, a gente já começa uma notícia de frente com uma informação importante sobre a retomada dos atendimentos no Detran. Muita gente pergunta isso aqui todos os dias. Então vamos ao vivo com o João Fernandes, que o João Fernandes traz todo o detalhe para a gente. João, bom dia. Oi, Nayara, bom dia para você, Lúcio, Haroldo. Antes da informação dessa retomada do Detran, já aproveitando o que vocês estavam falando aí, né? Tô me sentindo em casa, viu? Acho que eu coloquei até a roupa errada hoje. Eu tô sentindo frio, coisa rara aqui em Cuiabá desde quando eu cheguei. Olha só como é que tá o tempo hoje. O Valdeir Moraes e também o Tarcísio, eles mostram pra gente aqui ao vivo, dá só uma olhada. Tempo completamente fechado, uma poeirinha já tá tomando corpo, tá ganhando corpo mais forte neste momento e a temperatura caiu consideravelmente. Eu olhei agora há pouquinho no celular, aqui estava 18 graus, né? Desde quando cheguei aqui em Cuiabá, eu não vi uma temperatura tão baixa assim, ou seja, acho que eu coloquei a roupa errada, estou sentindo um friozinho. Uma boa notícia para quem quer um pouquinho de refresco nesse calor do Mato Grosso, né? Eu, por exemplo. Então vamos lá, falar da volta do Detran, um decreto estadual número 931, que foi publicado no último dia 4 de maio e dá então a informação da retomada do serviço do atendimento presencial ao público em todo o estado, nas unidades do Detran. Agora vamos ficar atento, viu, essa informação, porque a prioridade neste primeiro momento dos atendimentos será aos cidadãos que já estavam com o atendimento ali agendado antes do fechamento temporário das unidades. O Detran irá atender os agendados dentro de um quantitativo que não cause aglomeração de pessoas nas unidades. Essa é a ideia. Então, nesse primeiro momento, é atender aquelas pessoas que já tinham marcado, já tinham feito o agendamento, só que tudo foi fechado por causa da pandemia. Então, nessa retomada, prioridade para essas pessoas. Agora, os novos agendamentos, eles serão reabertos no site do Detran após o atendimento de quem já estava agendado. O Detran reforça, inclusive, que o atendimento presencial será exclusivamente para os serviços que não estiverem disponíveis na modalidade online, no site e também no aplicativo MT Cidadão, evitando assim, mais uma vez, aglomerações e também aquele deslocamento do cidadão de forma desnecessária a qualquer unidade. Ou seja, sair de casa neste momento é complicado, a orientação é para ficar em casa e sair sem esse agendamento não vai conseguir. Chegar na unidade não vai ser atendido agora para que a pessoa que não tinha feito já esse agendamento. Aqui está em casa pergunta para a gente, né? E prova teórica e prática nas autoescolas, isso vai voltar também? Vai. A aplicação das provas teóricas terá início imediato e as provas práticas de direção serão retomadas em todo o estado a partir do dia 10 de maio. Inicialmente, a aplicação dos exames práticos será para a categoria A, que é a de moto, e também mudança de categoria C, D e E.
Então, é bom ficar atento a essas informações para poder não perder tempo, né? O Detran vai entrar em contato, então, com os centros de formação de condutores hoje mesmo para poder informar sobre essa reabertura e a retomada dessas turmas também. Então, vale reforçar, viu? Essas pessoas que já tinham marcado devem ficar atentas aos meios de contato informados no ato, no momento do agendamento, porque será através deles que as unidades entrarão em contato para informar a nova data e o horário para o atendimento. Você está vendo na tela aqui, né, os canais de atendimento do Detran, mas eu falo para você, olha, pode ir para o site, a gente vai colocar agora para você aí, ó, tem um telefone que é o 6536 154800, 36154800. Pode também mandar um e-mail, se precisar, se quiser, se preferir, pode mandar um e-mail, disquedetran@detran.mt.gov.br. Tem um site também, www.detran.mt.gov.br. Então, a partir de hoje, as unidades do Detran voltam a atender de forma presencial em todo o estado, mas nesse primeiro momento aquelas pessoas que já tinham agendado antes do fechamento por causa da pandemia. E novos agendamentos serão abertos com o tempo, assim que essas pessoas que já estavam com atendimento marcado, elas forem atendidas, aí sim os novos agendamentos serão abertos, viu, Nayara? Volto contigo com esse friozinho aqui do lado de fora, viu? Um friozinho bem gostoso aqui do lado de fora, como eu falei, 18 graus agora aqui no celular, vou ter que olhar de novo aqui para informar com mais precisão. É isso aqui, ó, onde eu tô, tá marcando 18 graus neste momento, que é muito gostoso. E também, para finalizar daqui, Nayara, lógico que daqui a pouco eu volto para falar dos números da Covid-19 em todo o estado, só para finalizar, tá rolando nesse momento, tá acontecendo neste momento uma operação da Polícia Federal por tráfico de drogas. 4 mandados estão sendo cumpridos, 2 aqui em Cuiabá e 2 em Várzea Grande. Operação neste momento da Polícia Federal para acabar com o tráfico de drogas. 2 mandados estão sendo, aliás, 4 estão sendo cumpridos, 2 aqui em Cuiabá e 2 também em Várzea Grande, Nayara. Volto contigo daqui a pouco com mais informações também. Pois é, João, até que enfim alguém tá com frio também, porque os dois aqui, ó, não sentem frio, viu? Não, mas só eu aqui. Como dizem, obrigada. como nós cuiabanos raiz, né, dizemos, canhãe, né, 18 graus já, menino, Não, já tem que rebuçar, Eu não tô tem com jeito. frio. Hã? Não, aqui tá bom, a temperatura tá boa, né, mas lá fora eu vou precisar de um casaco e de uma luva. Tô brincando. Você tá muito exagerando. Na geral aí, por favor, na geral aí. Não, por favor, eu- na geral, não. Eu não Na estou de geral. bota, eu não tem estou de plano bota, deixa eu ver. Eliel, Ah, não. não estou de Hoje, Tá de bota? Hoje não Não veio tá de de bota. bota? Hoje não veio. Né? Hoje não veio. É porque eu já vi de Imagina, bota. 1,90 m de bota. Gastei minha calça de couro e a bota num dia que nem tava tão frio. Pois é, Era pra ter pois guardado é. pra hoje. Vai ter guardado pra gente. hoje. Pois é. Ou pro final de semana, que vai esfriar mais. Pois é, tá bom. Deixa, olha. Vamos seguir então, daqui a pouco vocês viram aí, né? Tem uma operação da polícia. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre este assunto. João também volta com os dados da Covid-19. Fica ligadinho aqui que tem muita informação para você hoje. E vamos trazer aqui mais informações. Olha, deixa eu saber os destaques do Lúcio e do Haroldo para hoje. Vamos com o seu destaque, Haroldo. Qual que vai ser? Eu vou falar sobre o depoimento, CPI da Covid, depoimento de Nelson Taixe. Ele que ficou 28 dias só à frente da pasta do Ministério da Saúde. Ontem eu falei sobre, meu destaque foi sobre o depoimento de Luiz Mandetta e hoje eu vou falar do Nelson Taixe. E antes de eu entrar no meu destaque, eu quero fazer um registro aqui, que é sobre essa CPI lá da Covid também. Olha, o senador que integra lá a CPI, que é o senador mais velho, né, que integra essa CPI da Covid, o senador Otto Alencar, que é médico, olha, ele deu uma lição, ele deu uma aula para muito charlatão, né? Para muito ignorante, para muito negacionista que vive receitando a cloroquina. E a aula que ele deu foi em cima do posicionamento de um senador, me parece que do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Renzi, né? Que ficava lá na defesa da cloroquina. Aí ele pegou e explicou de forma didática, falou, olha,
se é vírus, não tem jeito, não adianta vir com cloroquina. Se tomar água, é porque aí ele colocou o seguinte, olha, de cada 100 pessoas, né, que contraem o vírus, né, apenas 5%, no máximo 5% ou 10%, nem 10%, né, vão migrar para sintomas mais graves da doença. O restante é o assintomático e aquele leve e moderado. E aí ele só fechando lá a aula que ele deu, ele colocou, olha, se é virose, é vacina, ponto, né? Ou seja, porque aí tem muito charlatão, né? Tem muito charlatão por aí, tem muita gente que fica defendendo, outros que ficam receitando a cloroquina. Então é o seguinte, é uma manifestação de alguém, o seguinte, ele não é um curioso não, ele é um médico, né? É um senhor, o mais idoso integrante da CPI da Covid lá no Senado, e ele deu uma lição espetacular para essa turma aí, que não tem responsabilidade, para os negacionistas que ficavam zombando da vacina. Ficavam zombando da vacina e é por isso que nós temos toda essa dificuldade. E aí, para complicar mais o meio de campo, o presidente Jair Bolsonaro, ontem, novamente, ele voltou a atacar a China. Voltou a atacar a China, né? Espera aí, é falta de juízo? O seguinte, nós precisamos do insumo para produzir a vacina aqui no país. Quem tem o insumo? É a China. É hora de atacar a China? Não. É hora de atacar a China? O professor Haroldo falou, olha, isso daí vai ser investigado, né? Vão descobrir que esse vírus, né, ele foi produzido, foi fabricado pelos chineses. Tudo bem, né? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas é o seguinte, mas o fato é que não é hora de atacar a China. Nós estamos precisando da China, não é nem para exportar os produtos do agronegócio para lá, não, porque os chineses são os maiores compradores. É o seguinte, é para que não morra mais gente aqui no Brasil. Já foram mais de 400 mil pessoas que morreram vítima do vírus. Só para registrar isso. Primeiro, do seu ponto de vista da cloroquina, eu vou tratar isso no meu destaque. Vou falar um pouquinho sobre ela, até porque um dos pilares da fala do Taishi foi exatamente a questão da cloroquina, né? Ou do tratamento precoce. Eu vou colocando em dúvida o Conselho Federal de Medicina, inclusive. Isso, exatamente. Eu vou tratar disso no meu destaque com mais profundidade, né? E com relação a esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, só para ponderar, né? Ele erra. Ele erra porque não é momento exatamente para isso. Tem problema com a China? Tem, existem problemas, o impasse existe, mas a gente está completamente dependente da China num momento como esse, principalmente por seu ponto de vista de insumos. A gente precisa dos insumos para que realmente nós possamos fabricar, pelo menos por enquanto, as nossas vacinas aqui. Então não é momento para criar nenhum tipo de impasse internacional, nem com os Estados Unidos, nem com a China. Duas principais economias do mundo. Não é momento para isso. Já tem mensagens aqui, daqui a pouco eu vou. Diga o seu destaque, vai ser o quê? Meu destaque é o seguinte, vou destacar aqui uma bela reportagem, né, da Jéssica Bachega, né? Nayara fala Bachega, né? Mas eu acho que é Bachega, né? Eu acho que é Bachega. Bachega, tá bom, então me corrija aí, tá bom? Da Jéssica Bachega e do Caio Ribeiro, né? Saiu no portal Gazeta Digital ontem, no finalzinho da tarde, colocando o seguinte, Antenor Figueiredo é o 5º secretário exonerado na gestão de Emanuel Pinheiro. Olha, sem querer forçar a barra, né? Mas fazendo uma comparação, né, com uma modalidade esportiva, olha, já daria para formar um time completo de futsal. Não é isso? Completo. Quer dizer, sim. Olha, gente, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Na gestão, na atual administração do prefeito Emanuel Pinheiro, 5 secretários afastados. E aí o que a oposição está dizendo? Especialmente, eu vi a declaração, nessa reportagem mesmo, do vereador Diego Guimarães. Ele falou, olha, a atual administração está manchada pela corrupção. É o meu destaque de hoje. Certo, bom,
Tem mais gente aqui participando. Vamos já à participação? Colocar o povo logo cedo. Gosto muito dos comentários do Lúcio. Ele pensa como a maioria da população. Nesse ainda não é chicote, não, mas tem um monte aqui. Vamos lá, pro chicote. Lúcio, falo que não está preocupado com a sucessão do presidente, porém isso não é verdade. Lúcio é filiado ao PSDB. Lúcio, você é filiado ao PSDB? Primeiro que é uma mentira, né? Mentira, quando é uma fake news. Eu digo o seguinte, quando as pessoas não têm certeza, né, do que elas vão dizer, é melhor fechar a boca, não é isso? Com todo respeito ao telespectador. Eu vou até refazer a minha manifestação aqui. É melhor ficar em silêncio, não é isso? Pode fazer uma pergunta, olha, você é filiado a algum partido? Não, não sou filiado. Não sou filiado ao PSDB, nem a outro partido, né? Não sou filiado a nenhum partido, né? Mas o seguinte, é pela política que podem ser resolvidas as coisas do país, mas não pela banda podre da classe política. Olha, você pode até não concordar com o que eu falei aqui sobre a cloroquina, né? Claro. Você pode não concordar com o que eu falei sobre a cloroquina. Agora é o seguinte, não venha por outro lado, né, querendo fragilizar a posição de um jornalista em função do comentário que ele fez e da opinião que ele tem, porque eu não vou abrir mão disso. Certo, explicado então, não é filiado, viu? Perguntou, né, na verdade... Nem ao PSDB, nem a qualquer partido. Lúcio, o mesmo médico disse que para vírus somente vacina, não adianta remédios. HIV é vírus? Tem vacina? Não se medica com coquetel de remédio? É o Hélio do CPA. O que o senador Otto Alencar disse, que é médico, não é isso? Falou, olha, não adianta o tratamento precoce para isso, né? O que resolve é a vacina. A vacina é que resolve. Aliás, é o seguinte, vou aqui lembrar o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou. Olha, só com a vacina nós poderemos retomar a economia do país. Quem disse isso foi o Paulo Guedes, né? Um dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. Foi ele que falou isso. Bom, como eu perguntei do Lúcio, tem gente falando isso aqui, eu vou deixar também o Haroldo se explicar. Na minha opinião, quem é filiado é o Haroldo. Sim, ele é filiado a um partido. Sim, sou filiado ao PRB. Quando eu fui candidato a vereador, isso em 2000, não me lembro mais, na última eleição, 2016, eu acabei me filiando, completamente desconhecido, apenas um professor, acabei me filiando no Partido Republicano Brasileiro, PRB, e fui candidato pelo PRB e tive 1.132 votos nessa eleição. É isso. É isso, pronto, explicado, mas isso já tem um tempo, né, Haroldo? Tem um bom tempo, né? E nunca mais militei, nunca mais participei de reuniões de partido, absolutamente nada disso, porque eu acho que logo depois que eu entrei para a TV, para realmente fazer esse trabalho de análise, de debate... Você se afastou dessa Eu me afastei parte. absolutamente disso, porque eu acho que a imparcialidade é fundamental nesse processo. Eu ouvi o slogan seu aqui, agora há pouquinho. Alguém entrou aqui e falou, Haroldo Arruda, aquele que não muda. Não, Haroldo Arruda, quem conhece não muda. Ah, sim, é uma adaptação. Quem né? conhece, né? Esse é um rapaz que todo dia ele encontra aqui, ele entrega o café para nós aqui, ele acaba encontrando comigo, ele fala Esse todos é o maior os dias. cabo eleitoral. O maior cabo eleitoral. Votou né? em você, hein? Esse votou Deve em você. ter votado. Deve ter Na verdade, votado. deve ter votado no meu pai, né? Meu pai foi deputado estadual 2 vezes, né? Muito bem votado, né? Tenho um maior orgulho disso, foi um excelente parlamentar, foi presidente da Coab também, CCPA 1, 2, 3 e 4 aí, tem as mãos dele. E realmente tenho muito orgulho do trabalho que ele prestou enquanto deputado estadual. Né? Um grande abraço aí para Haroldo Arruda. É um admirador seu. Um abraço. Bom, eu não é meu também, mas vou mandar um abraço. Tô brincando. Um abraço para ele. Ó, o pessoal está perguntando também da questão do Davi Wipe. Lúcio, fale um pouquinho do Davi Wipe que receitou a cloroquina, mesmo para ele mesmo, e ataca o medicamento. Hipocrisia que fala... Como cloroquina é seu destaque, vamos deixar para a gente comentar sobre isso. Porque... Vou deixar fixada essa sua participação, tá, telespectador? E no destaque do Haroldo a gente fala mais um pouquinho disso. É porque, na verdade, eu vou trazer informações que vão desvelar, sobretudo, um contraponto à leitura, à fala, exatamente, né? Que e a comparação que eu faço aí, ela é muito simples. A comparação que eu faço é apenas um contraponto. Até responde, de uma certa forma, o questionamento aí do telespectador. Enquanto
de forma irresponsável, receitavam e produziam a cloroquina, negavam a vacina. Bom, vamos falar, daqui a pouquinho a gente fala desses assuntos, agora a gente vai falar sobre fiscalização, porque o CRM fez um trabalho de fiscalização que indicou problemas na estrutura física nas farmácias satélites e no quadro de pessoal das unidades. Vamos saber mais detalhes com a Sêmia Mawad. O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso terminou a fiscalização junto às unidades de terapia intensiva, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande. Esse trabalho já vem sendo feito desde outubro do ano passado. Para falar sobre isso, então, eu converso agora com a Ildenete Monteiro, ela que é vice-presidente do CRM. Ildenete, como é que foi realizado, então, esse trabalho? Quais foram as unidades que foram avaliadas? O que a gente pode dizer? Bom, esse trabalho foram realizados pelos nossos médicos fiscais, né? Desde outubro até janeiro deste ano, foram fiscalizadas todas as UTIs de Cuiabá, tanto públicas quanto privadas, e as de Várzea Grande também. Foram detectadas algumas não conformidades, né? E isso foi notificado tanto ao Ministério Público, quanto ao Tribunal de Contas do Estado, ao diretor técnico das unidades, aos responsáveis técnicos das unidades, né, para que eles tomassem as providências. São inconformidades que elas podem ser resolvidas, não tem nenhuma inconformidade que não poderia ser resolvida. Existe muita possibilidade de que isso seja resolvido de imediato, né? Em relação à questão, por exemplo, de escala de plantão, de médicos visitador que não tinha o título de especialista em medicina intensiva, isso eu acho que são coisas que dá para ser resolvido de imediato. Nós tivemos uma reunião com praticamente todos os diretores desses hospitais que foram fiscalizados. O CRM, né, se propôs, junto com a diretora do Hospital Universitário, Júlio Miller, né, da gente conseguir fazer um treinamento para esses médicos que estão atuando dentro das UTIs, principalmente os plantonistas, né? Então, isso a gente está programando para fazer esse tipo de treinamento, né? Tem os profissionais que são das UTIs, que são médicos intensivistas, eles se prontificaram, né, a fazer esse tipo de treinamento, e a gente já está programando isso para breve a gente fazer esse treinamento com esses profissionais. E a farmácia satélite, teve algum problema também? O que ficou definido? Tem algumas UTIs que não têm a farmácia satélite junto com a unidade de terapia intensiva, entendeu? Mas isso não eu acredito que não é a pior coisa que a gente viu nessa fiscalização. Esses medicamentos eles podem ser programados e serem entregues dentro das UTIs. Se não forem sanadas, existe algum problema com relação a isso? O que pode acontecer? Eu acho que aí a gente tem que ter a ajuda do Ministério Público, né, para que isso cumpra-se, né, porque também não dá para a gente ficar assistindo determinadas não conformidades que não foram resolvidas. Entendeu? Então, a gente, nesse sentido, se daqui a 90 dias a gente fiscalizar e nada foi resolvido, eu acho que aí o Ministério Público tem que entrar em ação. Vamos falar sobre essa questão dos 150 médicos que acabaram sendo barrados, então, pelo CRM. Por que isso aconteceu? Qual que é a explicação? Não, na realidade, eles não foram barrados, né? Eles vieram através de liminares, né? E o CRM, para se fazer esse registro desses profissionais, né, que eles não têm o revalida, né, isso tem que ficar muito claro. Então, por liminar, eles formaram no exterior, e o Conselho Federal e nós, né, exigimos que eles deveriam ter feito a revalidação. Como eles não fizeram, eles entraram com essas liminares, né? E existe todo um procedimento para se fazer essa inscrição, tanto com os nossos médicos formados aqui, que não precisam de revalidação, quanto dos médicos que são formados no exterior, principalmente por fato deles não terem revalida. Então, é um procedimento, né, que é o normal daqui. Então, um dos procedimentos é exigir da universidade na onde eles se formaram a veracidade daqueles documentos que eles estão apresentando aqui. E isso, às vezes, demora, né? Pelo menos, talvez, isso é feito tudo através de e-mail, né?
mas demora. Às vezes a gente tem 7 dias, 10 dias para que eles respondam, entendeu? O Ministério Público Federal também se inteirou, né, de toda essa situação e provavelmente eles também vão tomar alguma providência em relação a essa questão dos não revalidandos. Obrigada, Idanete, pelas suas informações aqui com a gente. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Jean, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia, pelas suas informações, e fiscalização tem que ter sempre, gente, no meio desta pandemia. Olha, deixa eu colocar mais participação aqui dos nossos telespectadores, muita gente participando. Vamos dar prioridade aqui, então, aos telespectadores. Bom dia, bancada. Professor Haroldo criticando o Bolsonaro, é isso mesmo? É por isso que está todo esse frio em terras cuiabanas. É o Alex do CPA. Vai ver que é, Alex. Não, é por isso Nossa. que tinha a rena puxando o trenó aqui. Volta então a falar bem que eu quero calor de volta. Que volta a falar bem que eu quero calor de novo. Não, espera só o comentário dele, você vai ver. Não, lá no comentário dele... Muda o tempo. Ele vai se recuperar com os seguidores dele. Você vai ver. A hora que terminar o programa vai estar quente lá fora. Espera aí. Tem mais um aqui. Bom dia, Lúcio. Meu pai, com 83 anos, pegou Covid, foi tratado com cloroquina, azitromicina e está sem Covid. Como você explica isso? Eu não vou explicar, até porque eu não sou médico, mas eu vou relembrar o que disse o médico, né? Otto Alencar, integrante da CPI da Covid no Senado, porque para essas questões aí, técnicas, científicas, né, a gente tem que se amparar naqueles que conhecem o assunto, né? Não é coisa para curioso. Então, o que o senador Otto Alencar, ele verbalizou lá, foi o seguinte, falou, olha, de 90% a 95% das pessoas que contraem a infecção, né, ela pode ser assintomática, leve, moderada, ou seja, sintomas fracos, não é isso? E aí, em torno aí de 5%, a pessoa acaba tendo lá os sintomas mais graves, necessita de internação. E aí, como 95% de quem contrai a infecção, o sintoma é leve, o que o senador Otto Alencar colocou foi o seguinte, olha, tem gente que receita a cloroquina aí, que defende a cloroquina, que acha que a cloroquina é que salvou a vida dessa ou daquela pessoa, só que não é isso, né? A cloroquina não teve efeito nenhum ali. Se tivesse tomado água, ele que disse isso, se tivesse tomado água, ela também não teria tido maiores problemas. Por quê? Porque as pessoas, ou era sintomático, ou era leve ou moderado, não é isso? O Paulo Miller aqui está participando, disse que o pai dele, de 90 anos, pegou Covid e só tomou o chá de camomila e também foi curado. O chá não funciona, mas também não faz mal. Olha aí, comprovando, quer dizer, comprovando não, né? Reforçando, não vou dizer comprovar, né? Mas reforçando a tese defendida pelo senador Otto Alencar, que eu relembro, é médico. Não é curioso, não é charlatão. Não é isso? Gente, não é charlatão, não é irresponsável e não é negacionista. E lembrando que a gente tem que entender o uso desses medicamentos, porque a Covid, os médicos querem que mudem a classificação dela para uma síndrome trombótica. Ela é uma síndrome trombótica. Então, consequentemente, remédios que vão prevenir, que curam, que ajudam nas tromboses, vão funcionar melhor com a Covid. O que acontece com relação à questão da cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, tratamento precoce, é que não existe uma fala uníssona, né? Não existe uma fala alinhada, uma fala comum entre os médicos. E aí o que realmente causa muito desconforto por conta da sociedade com relação a essa questão da ivermectina, da cloroquina, da hidroxicloroquina, tratamento precoce. Uns receitam, outros não receitam. Os que não receitam chamam de charlatões, os demais médicos, né? Mas eu vou tratar exatamente sobre este assunto com mais profundidade no meu destaque. Tá, vamos então para o intervalo. Agora 6 horas e 34 minutos, continua 18 graus. Cuidado lá fora quando você for sair. Sai com um casaquinho, Professor, viu, gente? seu comentário vai salvar. Vai salvar, vai mudar o tempo. 6 horas e 35 minutos, a gente já volta.